A leitura para a nossa mensagem se encontra na carta de Paulo aos Romanos, epístola escolhida para este primeiro domingo de Epifania, quando também lembramos o batismo de Jesus. Romanos capítulo 6, versículos 1 até o versículo 11, sabendo que em Cristo nós vivemos na luz, um novo homem, como nova criatura. Romanos 6, 1 a 11, onde lemos o seguinte: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu para Deus. Assim também, e valeu uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Deus abençoe o nosso ministrar, sempre nos guiando, nos ensinando com o Espírito Santo. Irmãs e irmãos, quando ainda jovens, alguns aqui são jovens, não? Adolescentes, a gente era solteiro, nós casados. Um dia viemos a casar. Há uma diferença entre a vida de solteiro e a vida de casados. Uma vez casados, nós estamos comprometidos com a pessoa com quem nos casamos. Não temos mais a liberdade, digamos aí, de andar por aí, né? Conhecendo várias pessoas, namorando pessoas. Não. Quem é casado precisa estar unido com o seu cônjuge. Marido com sua mulher, mulher com sua esposa. Nós também fizemos um casamento com Jesus quando fomos batizados. Neste acordo, nesse pacto, nesta aliança, Jesus disse: eu sou o Salvador de vocês. Eu apago todos os vossos pecados. Eu pago toda a vossa dívida. Eu salvo vocês já através do batismo, e a partir daí continuamos nesse casamento. E em contrapartida, Jesus espera, também nos capacita para isso, para sufocarmos diariamente o velho homem, que precisa morrer diariamente, para ressurgir também diariamente uma nova criatura, um novo homem. Que nossa leitura vai nos dar ideias sobre isso.
quando ele pergunta: o que fazer? Cristãos que somos, o que fazer? Vamos continuar pecando para que o Deus gracioso nos perdoe abundantemente? Ele quer perdoar, Ele é bondoso, Ele é amor, então vamos pecar para que Ele tenha motivo para nos perdoar? Jamais. Não, é claro que não. No versículo 2. Nós morremos para o pecado. Interessante isso. Assim como Cristo morreu na cruz, e a sua morte é a morte do nosso velho homem, do nosso pecado, da maldade em nós. Pelo menos nós, o povo de Deus. E já que esse velho homem está morrendo, é necessário que haja uma nova vida, uma nova criatura em nós. E isso aconteceu, como já disse, quando fomos batizados. Por isso Jesus também, demonstrando, por assim dizer, a importância do batismo, se submete a esse batismo, talvez diferente um pouco, mas para que fosse dada a devida importância hoje pela igreja sobre essa questão do batismo. Assim como é importante a palavra, e nós a estudamos diariamente, assim como é importante a Santa Ceia, e nós a recebemos em cada culto de novo, também é muito importante o batismo. E Jesus não despreza. Ele se submete, mesmo não precisando, para cumprir toda a santa vontade de Deus, como também homem que ele se tornou. E agora, pela graça de Deus, nós somos batizados. E agora, nós que somos batizados, vamos sufocar, né? Dizia Lutero, o significado da água do batismo, entre talvez outras coisas, é isso, que o velho homem deve ser afogado diariamente. Temos aqui uma leitura do versículo em Gálatas 5:24, que diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana junto com todas as suas paixões e maus desejos. Ou seja, nós, no batismo, morremos para o pecado. Ele foi crucificado, a velha natureza foi crucificada juntamente com Cristo. E assim também toda essa paixão pecaminosa, maus desejos, desejo da natureza humana. O pecado precisa morrer, ser afogado diariamente. Não é assim que ele morreu no dia do batismo completamente. Ele tenta ressurgir, ele tenta tirar o nariz para fora da água e respirar novamente e agir novamente. Também você, também. Por isso Paulo chama aqui a atenção, guiado pelo Espírito Santo. Vamos continuar vivendo da mesma forma, como pessoas naturais, humanas, pecadoras, fazendo erros e pecados? Claro que não. Nós buscamos agora, em Cristo, ou por estarmos unidos com Cristo, nós vamos manter esse velho homem debaixo dessa água batismal. Essa água que purifica, que limpa, que fortalece. Aliás, falando novamente de Lutero, vocês já viram isso, né? Mas convém lembrar. Ele, talvez mais do que qualquer outro teólogo, valorizou e lembrava sempre de novo do seu batismo. No dia em que ele estava assim, bastante inquieto, preocupado, nervoso, ele parava um pouco e pensava: poxa, eu sou batizado. Eu sou, pelo batismo, um filho de Deus. Agora eu posso, pela força que Deus me dá, manter o velho homem lá sufocado, e para que o novo homem ressurja, assim como Cristo também ressurgiu. Nós, como povo de Deus, como igreja, como filhos em particular, olhamos para, por exemplo, Efésios 4:22,
lembramos que a gente precisa se despir do velho homem. Vos despojaste do velho homem, diz lá. Trocamos de imagem, de pele, enfim, o nosso íntimo também foi lavado, foi purificado, foi modificado. O que era velho se fez novo. Nós fomos incorporados em Cristo a partir desse batismo, agora também por causa da sua morte e da ressurreição, na qual, pelo poder do Espírito Santo, nós confiamos. Podemos dizer tranquilamente, como Paulo disse em Gálatas 2, 19 e 20, Cristo vive em mim. Não é mais o velho homem que vive, não é mais o ego, mas sim Cristo vive em nós. E este viver, Paulo continua dizendo, que agora tenho, é um viver para Cristo, um viver para o amor, assim como Ele nos ama. E mais, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Cremos que o Espírito Santo habita em nós, mora em nós, e isto é bíblico, de fato é assim, Ele mora em nós. Então, vivendo no Espírito, guiados pelo Espírito, claro, nós vamos agir espiritualmente, orientados, ensinados, capacitados pelo Espírito Santo, que nos vem animar, perdoar, fortalecer pela palavra e sacramentos. A partir desse batismo que mata o velho homem e permite ressurgir uma nova criatura, nós renascemos para uma nova vida. Lembrar que somos batizados, como dizia, nos deixou muito claro também Lutero, é muito importante. Não sei quantos aqui sabem o dia em que foi batizado. Talvez não seja tão interessante, né? Interessante saber que foi batizado. Mas também é interessante, sim, sabermos o dia em que nós fomos batizados. A partir daí, esse velho homem começa a ser sufocado. Ele vai continuar sendo sufocado até quando deixarmos esta vida. Porque sempre de novo Ele quer agir. Desta forma, sempre de novo, nós também precisamos estar em contato com esta palavra de Deus, que, como diz também o apóstolo Paulo em Colossenses, ela precisa habitar ricamente em nossos corações. Infelizmente, nós somos bombardeados pelo mundo, nas suas diferentes formas, a buscarmos coisas tão somente cativantes que o mundo nos oferece. O mundo nos ensina a desprezarmos os meios da graça. E nós muitas vezes sucumbimos. Permitimos que o mundo nos influencie de tal maneira que a gente abandone, quem sabe. Se não abandonamos, pelo menos dedicamos pouco tempo para este alimento espiritual, que é a palavra e os sacramentos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Viver em Cristo e unidos com Cristo significa estar sempre conectado com Ele. E muitas vezes, diretamente pela palavra e também pelos sacramentos. Só assim, o velho homem é sufocado, o mundo não poderá nos atingir, nem tampouco o próprio diabo. Precisamos resistir firmes na fé. E a nossa fé é fortalecida. A cada momento em que há arrependimento, pedido de perdão, sempre ligados a esta palavra. Vivemos uma nova vida. Não queremos que o velho homem nos domine. Não queremos que o mundo nos influencie,
Não queremos que o diabo tenha poder algum sobre nós. E para o nosso consolo, para a nossa paz, para a nossa alegria, podemos dizer com Paulo, estamos sob a graça. Não sob a condenação da lei, mas sob a graça do Senhor Jesus. Somos uma nova criatura. Jesus venceu a condenação, o pecado, venceu a morte eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, a morte é devorada pela vitória que Cristo conquistou na cruz. Uma vitória, por sinal, completa. Não vivemos nas trevas, não vivemos errantes, mas vivemos na luz, perdoados, limpos, renovados, continuamente e sempre de novo, para que cada vez mais e melhor possamos viver neste mundo, sendo também uma luz aqui neste mundo, vivendo com coragem no mundo que tenta nos intimidar, no mundo que quer nos destruir. Nós olhamos para vários momentos, várias passagens, onde Jesus e os discípulos também irão dizer: não tenham medo, não temais. Sabe se está no versículo Mateus 10, 28? Não temais os que matam o corpo, podem até nos matar, não precisamos ter medo. E se vierem a nos matar, estaremos indo para um lugar muito melhor que este. Assim então, na certeza da proteção de Deus, também durante mais este ano, durante toda a nossa vida, na certeza da salvação eterna, nós vivemos glorificando a Deus e nós vivemos guiados pelo Espírito Santo, buscando as coisas lá do alto, conforme diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Estamos com o Senhor. E também Lucas 21, 18 vai nos dizer que nem um fio do nosso cabelo, ou do nosso cabelo, da nossa cabeça, vai cair sem a permissão de nosso Deus. Assim é o seu amor, assim é o seu poder e assim é o seu desejo. Nos proteger, nos guardar, nos encorajar para vivermos uma vida de fato como Ele quer. Porque muitas vezes ainda somos guiados pelo velho homem e queremos viver conforme o nosso interesse e o nosso desejo. Isso, se não estiver de acordo com o interesse e o desejo de Deus declarado na Escritura, certamente não é para o nosso bem, não é para a nossa segurança, não é para a nossa paz, nem tampouco para a nossa salvação. Mas unidos com Cristo, guiados pelo Espírito Santo, sem dúvida, nós vivemos esta nova vida. Vivemos sim, sufocando o velho homem, vivemos pela fé, vivemos em paz. E sabemos que, assim como Cristo morreu e ressuscitou e não morre mais, também nós, o velho homem morreu. A vida, a condenação eterna, para nós, os que cremos, foi vencida. E nós não morreremos, mas viveremos eternamente. Ou seja, fisicamente podemos até morrer, mas isto não nos assusta, não nos intimida. Pelo contrário, a realidade do partir deste mundo, do deixar este mundo, até pode nos alegrar. Como disse o apóstolo Paulo, né? Partir deste mundo é muito melhor. Ele tinha desejo de partir, ele sabia e acreditava que lá é melhor. Nós também sabemos e queremos isto. Claro que Deus nos quer aqui, claro que Deus nos quer como luz aqui neste mundo. E aqui estamos então em suas mãos, sob seus cuidados, sob sua orientação, e assim então vivemos corajosamente uma vida para a glória
do nosso Deus, e Ele promete e cumpre a paz para todos nós, a alegria, a força para irmos em frente. Amém.